Tá piscando, man? Fala galera, bom dia, beleza? Então, tô aqui com o Fiat 500 da minha mulher. Esse carro foi comprado em março de 2012, tá? Esse carro é um fabricado em 2011. Foi aí uma das primeiras levas aí da fase mexicana, né, do Fiat 500. Esse carro hoje está com 25 mil quilômetros. E a ideia aqui é fazer um review para vocês aí de 25 mil quilômetros aí do carro, seus defeitos, suas qualidades e dos probleminhas que tem. Esse carro aqui é o carro que a gente mais usa, né? O fato de eu trabalhar com a minha mulher, a gente acaba usando ele mais no dia a dia, por isso que já está tão rodado, entre aspas, né, em comparação aos outros carros da gente. E aí eu vou mostrar para vocês aí umas coisinhas que eu vou fazer hoje. Dentre elas aqui, eu me senti muito culpado por ter feito isso. Esse carro, por ser um hatch que deita os bancos, né, vira uma mini caminhonete aí. E quando eu me mudei para esse prédio aqui em final de 2012, dezembro de 2012, até cama eu transportei dentro desse carro. E na reforma do apartamento eu carreguei peça de granito aqui dentro e tal, e eu acabei quebrando essa tampa, ó. E aí, claro, podia assim colocar uma madeirinha aqui, colar, mas ia ser armengado. E minha mulher gosta tanto do carro que eu resolvi comprar um novo. Notem aqui que eu acabei dando uma rasgada nos bancos aqui, de ficar pondo peça de pia, até pia de mármore eu carreguei aqui dentro. E aí eu vou comprar essa tampinha, vou mostrar aqui pra vocês. Né, agora a Chrysler, aqui o grupo Fiat aqui faz parte de um monte de empresa aqui. Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Mopar, né, Jeep, tudo da família da Fiat aí. Isso aqui vem lá do México, né? A tampinha nova custou R$170, um pouquinho caro, mas tudo vem de fora. O dólar a R$3 agora aguenta. Tem uma lâmpada de freio aí que queimou, vou trocar. E esse aqui é diferente, ele não tem nada por dentro. Tem que tirar a lanterna para poder trocar a lâmpada. E um LED da luz de ré, esse da luz de placa, aliás. Esse LED aqui tá queimado. Em tese o LED era para ser muito mais durável, mas o fato é que esse aqui com 2 anos queimou. Um LEDzinho original, R$100 custou, R$95. Faz parte. Eu vou trocar o carro, ó. Vou trocar essas pecinhas, depois a gente vai falar dos 25 mil quilômetros de vida do Fiat 500. Vou mostrar pra vocês aqui o computador de bordo acusando aí uma luz de freio queimada. Vocês vão notar aí, ó. Vai fazer o check aí. Vai acender a luz, falando que o porta-mala tá aberta, a porta de esquerda aberta também. E eu acho que ele vai acabar não fazendo o check se eu não fechar. Olha lá, verificar a luz de freio. Tá vendo o triângulozinho amarelo ali aceso? Então o computador de bordo já acusou que tinha uma lâmpada queimada. Eu vou fazer a troca aqui, galera. Qualquer novidade aí eu mostro pra vocês, se tiver alguma coisa interessante pra mostrar. E depois a gente faz o reviewzinho aí do Fiat 500 aí, 25 mil quilômetros. Bom galera, estamos de volta aí. Vou aqui mostrar pra vocês. A luz de placa já foi trocada. Ela é bem simples, não tem segredo nenhum. Tem uma travinha aqui, você puxa a plaquetinha fora, já sai. Já está operacional novamente. Já tem um tempo que essa luz está queimada. A lâmpada, né, de freio, uma lâmpada comum, estava queimada. E você solta 2 parafusos aqui e desloca a lanterna, né? A outra extremidade é umas cabecinhas aqui, né, que encaixa com pressão na borracha. E uma tomada simples, é bem tranquilo. Aí são 4 parafusinhos Torx aqui que você tira o conjunto, né? A vedação é na carcaça da lanterna, como se fosse um farol, porque fica externo no carro, né? E aí tá trocado aí já para montar a tampinha do bagageiro já nova no lugar. Vou montar aqui, daqui a pouquinho a gente volta de novo. Aguenta aí, galera. Bom galera, concluindo aqui o serviço das trocas das lâmpadas, né, e da tampa do bagageiro. Foi um negócio muito simples, coisa de 10 minutos aí eu troquei.
E agora eu vou fazer o review aí do carro com esses quase 3 anos de uso aí, 25 mil quilômetros. Esse é um carro de entrada, né? Como eu falei, ele é fabricação 2011, modelo 2012, tirado em março de 2012, se eu não me engano. E é a versão de entrada e também é uma das primeiras levas do modelo mexicano, né? Antigamente esse carro era feito acho que era na Polônia, se eu não me engano. E veio para o Brasil as primeiras unidades aí do modelo polonês. Muito caro, né? Custava muito caro, era novidade aí. Esse carro vendeu relativamente bem por ser novidade, mas depois também parou. Aí a estratégia da Fiat, né, quando comprou o grupo Chrysler, foi levar a planta de montagem desse carro para o México, lá na planta da Chrysler, né? E começou a fabricar para lá, e daí o preço caiu consideravelmente para o Brasil, acho que cerca de 20 mil reais aí. Esse carro, quando começou a vir da Polônia, chegava custando aqui no Brasil coisa de 60 e poucos mil reais. Para vocês que não sabem, a maior diferença, a diferença assim mais visível de você distinguir um carro polonês do carro mexicano, é a régua da placa. Os carros europeus, a régua da placa é bem maior, né? Claro que a placa é maior. Então é fácil de vocês perceberem, é só ver a régua da placa maior, assim, uns 4 dedos de cada lado. É a versão europeia aí do carro. Fora isso, é basicamente o mesmo carro. O que eu achei interessante aí que a Fiat fez aí, que fez a gente decidir por comprar o carro, foi justamente o fato dessa versão Cult ser a versão com mecânica nacional, tá? Ela usa o mesmo powertrain aí dos novos Unos aí, né? Que é o motor Evo, 4 cilindros 1.4, né? Injeção convencional multiponto, 8 válvulas e tem variação de avanço no comando. Esse carrinho aí gera pouco mais de 100 cavalos, eu não sei precisar exatamente quanto, se eu não me engano acho que é 114. Eu vou ver direitinho na especificação, depois corrijo aí no vídeo para vocês. Com câmbio Dual Logic 5 marchas. Então assim, diferente da versão mais top, que usa mecânica multi-air 16 válvulas e tal, para um carro para minha mulher usar no dia a dia, eu não achei interessante. E para minha grata surpresa, o desempenho desse carro é fantástico. Esse carro tem menos de 1000 quilos. Será, Marcelo? Deixa eu ver. Depois eu corrijo para vocês, mas ele é baixo, é um peso baixo do carro. E tem um desempenho fantástico, com torque em baixa muito bom. Inclusive tem um desempenho na cidade muito melhor do que o 1.6 16 válvulas. 1.4 16 válvulas, desculpa. E aí, esteticamente esse carro não tem muita diferença desde quando foi comprado. Eu só acrescentei a bandeirinha italiana aí, que eu comprei no eBay, e a inscrição Dual Logic, que isso não é de fábrica. Mas o carro é bem completo, rodas aro 15, né? Freio a disco nas 4 rodas, EBD, ABS, controle de estabilidade, né? Direção elétrica, computador de bordo. O carro é bem interessante, tem um custo-benefício bastante bacana. E como eu já tinha falado, né? Esse carro eu tenho uso diário dele, a gente rodou bastante com esse carro. Ele é bem econômico, no álcool aí dentro da cidade, cerca de 7,5, 8 no álcool. Esse carro, né, flex, claro. E na gasolina aí cerca de 9 km com 1 litro. E como a gente usa sempre em trechos muito curtos, né, e com ar ligado fatalmente aí, eu tenho uma média de 8,5 com esse carro na gasolina, na cidade. Já cheguei a fazer 15 com esse carro na estrada e tem um desempenho muito bacana. Quais são os prós e os contras aí? A gente tem uma rede de concessionária deficiente e eu tive vários problemas com esse carro. Digamos assim, né? É sempre ruim você comprar um carro que é lançamento e as primeiras unidades sempre vêm com problema. E eu não sei precisar se a planta do México começou a fabricar esse carro em 2010, não tenho certeza. Mas o fato é que a gente estava na fila de espera na época para comprar esse carro. E eu queria esse carro Dual Cult, né, que é a versão de entrada Dual Logic com teto solar e som Bose. E já estava, a previsão na época era de 6 meses de espera. E foi complicado, a gente acabou optando por comprar o carro sem teto, sem o som Bose e branco, né? Na época a gente queria vermelho e tal. E, enfim,
tivemos alguns problemas, algumas coisas bem estranhas. Por exemplo, quando o carro chegou, toda a parte cromada do carro, as maçanetas, essa régua da placa, tava os emblemas também, tava com oxidado, com ferrugem. Claro que são peças plásticas, mas o cromado estava contaminado. Eu não sei dizer exatamente qual foi o problema. Eu lembro que a gente estava com um problema grave na época, com aquelas cotas de importação do México, para variar, a Dilma fazendo merda, né? E aí tava reduzindo as cotas, e teve muito carro que ficou no Porto de Santos aí por um bom tempo, aí esperando aquela negociação, que acabou no fim ficando do mesmo jeito. E aí esse carro provavelmente deve ser um dessas levas aí, que deve ter ficado aí mais de 6 meses aí preso no Porto de Santos. Então logo que comprou o carro aí precisou trocar na garantia as duas maçanetas, a régua de placa e os emblemas. Como se não bastasse, depois aí de rodar sei lá, uns 3.000 quilômetros, eu fazendo uma revisão por baixo do carro, eu notei que uma coifa da homocinética do lado direito estava rasgada. E aí eu precisei levar em garantia e por incrível que pareça, não se vende coifa de homocinética desse carro. Você troca o eixo todo, né? E eu tava na garantia, então troca. Foi trocado também o eixo, né? Desse lado. Deixa eu ver se teve mais algum problema com o carro. Eu acho que não. Fez a primeira revisão. Essas revisões são com cada 7.500 km. Basicamente só troca óleo e filtro, né? E aí eu tive um problema mais sério com a lâmpada que ilumina o painel do ar-condicionado. Acabou queimando, e é uma lâmpada comum, não é LED. O painel de instrumentos é todo em LED, mas esse painel de comando do ar-condicionado é lâmpada convencional. Queimou a lâmpada, o carro claro em garantia, mandei para a concessionária para trocar. E os caras não sabiam como trocar. Carro compacto tem desses problemas, né? Para trocar a lâmpada você tem que desmontar esse console aí do câmbio aí, e soltar os botões e sacar o painel. O painel não saía, o pessoal não sabia como tirar. E aí adivinha, galera, o cara meteu chave de fenda no painelzinho do ar-condicionado, estragou esse painel branco pintado, marcou o painel do ar-condicionado e o console, ficou todo marcado para trocar a lâmpada. E aí com esse problema eu já era amigo, a galera já me conhecia por causa dos vídeos na concessionária e tal. E aí a galera pediu para mim não ficar preocupado, pediram todas as peças. Aí foi praticamente trocada essa frente inteira do painel, foi tudo novo. Junto com isso, o outro problema que o carro apresentou foi, ele deu um defeito no sensor de temperatura do ar-condicionado. E aí o ar-condicionado ficava congelando constantemente aí. E aí mais uma vez precisou abrir o painel para trocar, porque fica dentro desse console aí. Mas acho que de problema só isso, problema mais sério só isso. Mas isso mostra aí a deficiência aí do despreparo, né, do pessoal de concessionária, principalmente num carrinho que vem de fora, né? Hoje não mais, já está mais tranquilo, mas no começo a gente sofreu um pouquinho aí. E isso acontece muito quando você tem modelos novos, né, relativamente novos, e o pessoal de concessionária basicamente está preparado para trocar óleo e filtro do carro. Outra coisa que eu também fiquei um pouquinho chateado com o pessoal da concessionária, esse carro já foi feito 2 revisões, 3 revisões já, e nunca fizeram um rodízio de pneu. E dessa última revisão eu pedi por escrito que fizessem um rodízio, e aí foi muito engraçado. Quando eu bati o olho eu sabia que não tinha sido feito rodízio. Aí eu perguntei para o chefe de oficina e ele me garantiu que tinha sido feito. E né, carro de mulher, né? Só que aí eu conheço o carro. Esse carro tem um raladinho na roda aí, ó, na borda aí, ó. Tá vendo? Isso aí a minha mulher fez logo no começo aí, fez esse raladinho. E aí eu falei assim, vocês não fizeram, porque tá vendo essa roda marcada aí, ó? Isso aí tava aí, continua aí. E enfim, preciso também fazer esse rodízio, né? O pneu dianteiro já tá bem desgastado aí, com 25.000 km já tá aí com menos de meia vida aí. Mas eu preciso fazer o rodízio até porque os traseiros ainda estão muito bons. Preciso fazer. Marquinhas do tempo aí, apesar
Esse carro foi legal porque foi um divisor de águas aí na minha vida, porque eu parei de... Quando eu comprei esse carro, eu vendi um Landau, aquele Landau branco 82 que eu tinha. Eu resolvi vender um carro antigo e dar um carro para minha mulher, que até então ela nunca tinha tido um carro dela. E foi bacana porque eu decidi que eu ia ter um carro dela, claro, mas que o uso desse carro ia ser completamente diferente do uso que eu tinha dos meus carros. Excesso de cuidado, limitação para estacionar, o que carregar dentro do carro. E foi legal porque eu me preparei antes de comprar esse carro. E hoje a gente tem esse carro com uso mais racional aí dos carros que eu tenho. E foi muito bacana porque eu, justamente por não me ficar preocupado com batidinha de porta, com raladinho, é o carro que a gente usa com mais tranquilidade aí dos carros da gente, né? E por incrível que pareça, esse carro sofreu pouco aí pelo uso que a gente tem, e o fato de eu estar com a minha mulher usando o carro aí em todo santo dia, sem grandes consequências aí. Isso me surpreendeu bastante. Depois de 3 anos, a gente tem aí um raladinho desse lado que apareceu recentemente. Eu tava com esse carro tem um pouco mais de um mês aí, um taxista deu uma encostada em mim no engarrafamento, deu uma raladinha aqui, tinha arriscado mais, acho que eu até filmei pra vocês. Eu puli e saiu. Tem uma ou outra batidinha de porta só, pouco, e olha que minha mulher vai pro shopping quase todo fim de semana. E aqui que ela acabou encostando aí num estacionamento de 45 graus aí, que a guia era um pouco mais alta, ela apoiou o carro aí, preciso pintar. E eu acho que eu tenho aqui, não sei se vai dar pra ver no vídeo, um único amassadinho no teto aí, ó. Provavelmente de apoiar o cotovelo aqui, fez uma mocinha. Que isso dá pra tirar perfeitamente, tranquilamente aí. Então é isso, cara. Tem, pra falar do carro, o desempenho é excelente. Câmbio Dual Logic, tem que o pessoal desmistificar o câmbio Dual Logic. Pelo menos o comportamento nesse carro é excelente. Vocês não podem, muita gente confunde carro com câmbio automatizado com câmbio automático, que são dois mundos completamente diferentes. E a partir do momento que você percebe e compara o Dual Logic com o câmbio mecânico, você vai ver que é exatamente o mesmo comportamento de troca de marcha, essa questão de dar os buracos, né? Mas se você troca de marcha num câmbio manual de um modo meio sem caprichar direito, esse buraco tem no câmbio mecânico também, é exatamente igual, mas com a vantagem dele ser mecânico, com a vantagem dele trocar automaticamente e de uma forma muito eficiente, muito tranquila e muito barata, né? A manutenção desse câmbio é quase inexistente. Trocar óleo acho que a cada 40 mil quilômetros do robozinho ali, né? Que faz as trocas. E a embreagem comum é muito tranquilo. Mecânica excelente, esse carro nunca me deu problema nenhum de mecânica. Só basicamente trocamos o óleo e filtro dele. Acabamento do carro tem um visual muito bacana e bem durável até, eu diria. Mas como nada é perfeito, né? Esse carro tem muito barulho de acabamento desde novo. E acaba sendo uma característica do carro, né? E amplificada aqui no Brasil pela qualidade do nosso asfalto. Então ele tem muito barulhinho de plástico, né? A qualidade dos plásticos das portas também eu não gosto muito. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. O lance todo esse plástico risca muito fácil, tá? É como se fosse um plástico ressecado com o tempo. Então qualquer sandália que bater, calça, aonde você pega aqui, acaba marcando com a unha, tá? Ó, esse plástico da porta risca muito fácil, mas não chega a ser um problema, né? Por dentro aí, ó, o carro tá bem inteiro, ó lá, fabricação 2011, tá? O banco, por ser marfim, né, encarde um pouquinho, mas é super tranquilo para limpar. Eu que tenho criança pequena, que não tem tanto cuidado aí, mas você vê que o tecido é bastante resistente, não mancha, né? Essa aqui, com aquela espuminha mágica, você passa aqui, é bem tranquilo. E tirando esses probleminhas aí de acabamento batendo, o carro nunca teve nenhum problema de soltar nada, de peça mal encaixada. Isso, o carro é bem construído, bem tranquilo. Vamos dar um rolezinho aí.
Eu não tô com a ventosa aqui, mas vamos tentar. E aí vocês me perguntam aí se eu recomendo o carro. Super recomendo o carro. Para um uso diário, um uso urbano, é o carro ideal, cara, porque você tem a praticidade aí de um carro pequeno com direção muito ágil, né? Direção elétrica. O entre-eixo do carro é bem curtinho, então ele tem uma agilidade muito grande, é muito prazeroso dirigir esse carro. Junto com o motor que embaixo tem um torque excelente para o peso do carro, né? E todos os confortos de um carro grande, como piloto automático, controle de som no volante, computador de bordo com várias funções. O carro também tem modo esporte, ó, tá? As trocas de marcha podem ser feitas do modo manual ou no modo automático. E é muito legal de trocar as marchas desse carro no modo manual. Depois eu vou mostrar para vocês. E com toda a segurança, né? Airbags, controle de tração, controle de estabilidade, ABS. Então, ele tem aí os mimos de um carro grande, né? Claro, vidros e travas elétricas, né? E num pacote menor, tá? Um carro econômico, com manutenção baixíssima. Então, para uma família pequena... O Lucas, que é maior do que eu, entra aí, anda aí, já carreguei os amigos dele junto. Então é meio mito que não dá para transportar ninguém. Claro que dá, é muito tranquilo. O espaço na frente aqui é fantástico para 2 pessoas. Então assim, é um carro que eu super recomendo. Até porque um carro desse com 1 ano ou 2 de uso, você compra esse carro abaixo de 30 mil reais aí, que é preço de um Celta, e você tá com um carro muito superior. O sistema de som do carro é maravilhoso. Toca muito bem, né? Até pela acústica do carro. E a gente tá falando de um modelo básico, tá? MP3, né? Ele tem aqui dentro do porta-luva ali a entrada auxiliar USB. Inclusive é legal que você tem um aplicativo da Fiat aí no seu iPhone, que você pluga o telefone aqui e aí o carro te dá uns gráficos aí de consumo, de eficiência, né? E aí tem tipo um joguinho que vai para o site da Fiat e tal. E além de tudo, ainda ele também registra informações do carro, se tem algum problema e tal. É bem bacana. Vamos lá dar um rolezinho com o carro. Vou tentar segurar a câmera aqui com uma mão só. Eu tô aqui no bairro de casa, que é uma rua tranquila, de mão única, então não tem muito problema. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui o cinto, senão vai ficar apitando aqui o aviso. Então assim, galera, eu vou sair aqui no modo automático, tá? E é isso que é um dos mitos aí do Dual Logic, né? Que o pessoal acaba inevitavelmente comparando com o câmbio automático, e o comportamento dos 2 câmbios é completamente diferente. Com esse câmbio Dual Logic, você tem que pensar nele como um carro mecânico, entendeu? A única diferença é que ele não vai ter o pedal de embreagem e você não vai ter que manualmente levar a alavanca. Então, com isso, as trocas de marcha acontecem exatamente da mesma forma que você estaria dirigindo um carro mecânico. Você alivia o pé do acelerador, você tem esse tempo, se você mentalizar o tempo, né? Você vê que esse buraco é natural num carro mecânico. Você desacelera, ao mesmo tempo que você pisa na embreagem, leva a mão para a alavanca, muda a posição da alavanca, tira o pé da embreagem e acelera. Você tem um buraco, por mais habilidade que você tenha, você vai levar aí no mínimo um segundo, um pouco menos de um segundo para fazer essa operação. E é exatamente o que acontece aqui. Então você tem esse buraco, tá? Evidentemente que se você não conhece muito o carro e você mantém o acelerador acionado no momento que ele vai trocar a marcha, esse buraco é um pouco mais perceptível. Mas nada que incomode, você acaba acostumando. E com um certo tempo você já começa a ver pelo contagiros do carro, no momento que ele vai trocar de marcha, uma leve tirada de pé. Você não tem nenhum tranco, nenhum buraco, é muito tranquilo. E no modo mecânico então é uma delícia, aí você realmente não tem absolutamente nenhum tranco, nenhum buraco. E o carro anda maravilhosamente bem. Vamos lá? Lembrando, né, que o carro Dual Logic ele não tem conversor de torque, ele tem uma embreagem convencional, né, platô e disco aí. Vamos lá. E as saídas dele também é bem tranquila. Ó, já trocou de marcha, ó.
segunda, no painel avisa lá, terceira, já trocou de marcha também. Alivia o pé e no modo automático é muito tranquilo. Você vai pisar no freio aqui, ele vai fazer as reduções sozinho, automaticamente, ó. Como um câmbio automático convencional, ó. Vou parar aqui, ó, ele já engatou a primeira, tá? E é só acelerar e ele sai muito tranquilo, muito tranquilo. Vou fazer uma voltinha aqui. O asfalto aqui, claro, é bem áspero, dá pra vocês perceberem aí, né? E eu tô com o microfone Rode aqui que vai captar todos os ruídos internos do carro aí pra vocês. Nada que incomode, nada que seja fora da média, tá? Mas ele poderia ter um isolamento acústico um pouco melhor aqui dentro, nessas peças plásticas aqui que bate um pouquinho. Aí vocês estão andando devagar, vocês não vão perceber absolutamente nada em relação a trancos de trocas de marcha, tá? Vou sair aqui na avenida da frente, que é um pouco mais tranquilo, né? Para poder mostrar para vocês também o modo manual. A ergonomia do carro é fantástica, tá? A posição de dirigir é muito gostosa. Os bancos têm muitas regulagens, né? Milimétrica, tanto de altura, profundidade, aí, inclinação, é bem legal. Você facilmente encontra aí uma posição de dirigir. Tem um ponto negativo, né? Coluna de direção você consegue regular o volante em altura, mas não em profundidade. Mas nada também que incomode, é bem tranquilo. E vou sair aqui na avenida, que tem um asfalto mais liso, e dá também para mim mostrar para vocês o modo automático e o modo mecânico para trocar de marcha, né? Tem o modo esporte aqui que dá uma remapeada na injeção. E deixa o carro um pouco mais esperto. As trocas de marcha são mais lá na faixa vermelha, entre que começa ali depois dos 6.500, tá? E aí o carro fica bem esperto no álcool. Esse carro anda muito, é muito gostoso. E vamos lá. Então eu tô aqui, ó, no modo convencional automático. Eu vou dar uma esticadinha aqui, vocês vão perceber a troca de marcha, ó. Trocou. Olha, não é tranco, cara. É exatamente o comportamento de quando o carro tá... quando é um carro mecânico normal. Notem aí que não tem... É bem tranquilo. Eu vou fazer subindo agora aqui, ó. E vocês vão ver que é muito tranquilo, cara. Vamos lá. Vou dar uma aceleradinha um pouquinho mais forte, ó. A gente saiu em segunda. Trocou. Terceira marcha, vai trocar a quarta agora, ó. Ok? Muito sossegado. Vamos ver aqui, ó, o sinal vermelho, a gente tá em quinta já, ó. A direção do carro é muito legal, muito precisa. Só pisando no freio já foi reduzindo para terceira, segunda agora, parando ele vai entrar a primeira. E você não escuta nenhum barulho, nenhum tranco, absolutamente nada. O comportamento dele em redução de marcha é exemplar, assim, é bem tranquilo. Vamos lá, não. Sair agora. Lá na frente eu vou passar ele para o modo manual. Aí eu dou uma pisadinha aí se o trânsito permitir aí, galera. Ó, o carro aí tá com 25.300 km, né, nesses 3 anos aí, né? A gente já vai pro terceiro ano com esse carro. E, puta, muito satisfeito. O uso desse carro pro meu dia a dia aqui é perfeito. Vou dar uma aceleradinha aqui, a gente tá em quarta marcha. Você vai ver que ele vai subir uma marcha, vamos lá. Ó, pisei com o kickdown, ele foi pra segunda, terceira agora. Trocando de marcha ele na faixa de 5.500. Estamos aí no modo automático, hein, galera. Você viu que é muito tranquilo, né? É bem tranquilo. Vou aqui passar para o modo manual. Eu levo a alavanca aqui para minha esquerda, ó. E aqui agora ele está no modo manual. O legal que, diferente de um câmbio automático, ele aqui ele segura a marcha, ele não vai trocar de marcha. Se eu tirar o pé do acelerador, ele vai manter em quarta lá, tá? E aí agora aqui, ó, reduzidinha. Terceira, segunda. Ó como cresce. Muito bacana, cara. É um brinquedinho.
Então é isso, galera. Manutenção desse carro, se for comparar com os carros nacionais, eu não diria que seja mais caro, tá? A mecânica basicamente é de um carro nacional. Alguns acabamentos do carro que acaba tendo que vir de fora, né? Acaba ficando um pouquinho mais caro, né? Eu achei caro, aquela tampinha custa R$170, um pedacinho de plástico, né? Revestido com tecido. O LED da placa também, quase R$100, achei caro. Mas do mais é uma convivência tranquila, muito mais interessante do que um carro importado aí de maior porte. E é isso. É um reviewzinho aí do Fiat 500 para vocês. Esses 25 mil quilômetros aí, bem rodados com esse carro. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Claro que virão outros reviews aí, né? Dos carros novos e dos carros antigos aí. Aí, tô no modo manual, até esqueci de trocar a marcha. Você viu que ele fica em primeira, né, cara? E aí não tem tranco nenhum pra terceira. Tranquilo, né? Eu não vou colocar aqui no modo esporte, porque com uma mão só pra dirigir não é muito bacana. Mas é domingo de manhã, né? Vocês podem notar aí que a avenida principal aqui de Salvador, onde eu moro, ficam com esses cones aí, né? Isso aí é um acordo aí que a prefeitura tem com o Banco Itaú. E essas bicicletas são alugadas, né? É bem legal, você com o smartphone e com o aplicativo, você vai lá, habilita a bicicleta, você usa a bicicleta e todo domingo de manhã tem esse esquema aqui para vocês usarem aí, pra gente usar as bicicletas aqui na avenida. Então hoje é um dia bem tranquilo para rodar aí. E é por isso que eu tô segurando a câmera com a mão aqui, mas para poder mostrar para vocês o comportamento, um pouquinho do comportamento do carro, né? E é isso, galera. Obrigado aí por curtir os vídeos. Tô muito contente aí. A gente tá batendo aí 8 mil inscritos e 1.300.000 views. É bem bacana. Sinal que tá dando certo, né, cara? Vamos continuar fazendo os vídeos aí na medida do possível. Gostaria muito de fazer mais vídeos, mas infelizmente, né, a gente tem que trabalhar e tem que pagar as contas, galera. Mas eu faço com o maior prazer aí. E sempre que der, a gente tá piscando bem. Abraço!